Olá, alunos e alunas! Hoje eu quero começar cumprimentando a todos e todas pelo Dia do Estudante, que foi agora no dia 11 de agosto. Aproveitem bem essa oportunidade que vocês têm de estudarem e se prepararem para um futuro melhor, tanto o futuro de cada um como o futuro de toda a sociedade. Hoje falaremos sobre duas substâncias químicas presentes nas células que são essenciais para a existência da vida: o DNA e o RNA. Hoje estarei enviando também um texto com todo o conteúdo e com os exercícios para aqueles que querem copiar a matéria e também facilitar a realização dos exercícios. Um bom trabalho para todos! Hoje falaremos sobre duas substâncias químicas que a gente vai encontrar dentro da célula: o DNA e o RNA. Essas duas substâncias são ácidos nucleicos ou substâncias químicas que a gente vai encontrar principalmente no núcleo da célula. Eles são responsáveis por armazenar as informações genéticas e também por realizar a síntese de proteínas. Antes de falar sobre DNA e RNA, vamos relembrar algumas coisas sobre a célula. A gente sabe que a célula tem uma membrana plasmática, ou também chamada membrana celular, que é uma espécie de película que envolve e protege a célula. Esta membrana possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, é ela quem vai controlar o que entra e o que sai da célula. É através dela que a célula recebe oxigênio e nutrientes, e também é por onde se elimina o gás carbônico e outras substâncias. A célula vegetal, além da membrana celular, tem uma membrana externa, que é a parede celular formada por celulose. O citoplasma é a parte interna da célula, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma. O hialoplasma é formado por água e sais minerais. Também contém proteínas e açúcares. No hialoplasma a gente vai encontrar diversas organelas responsáveis pelas atividades da célula, como a nutrição, respiração, armazenamento de substâncias, e essas organelas todas em conjuntos é que fazem a célula se manter viva. O núcleo é a parte central que comanda todo o funcionamento da célula. Geralmente ele fica no centro da célula. Ele é envolvido por uma membrana nuclear que também é chamada carioteca. No interior do núcleo estão os cromossomos, que ficam mergulhados na cariolinfa, ou seja, no suco nuclear. É um material gelatinoso que preenche o espaço interno dentro do núcleo. Os cromossomos guardam o material genético da célula em forma de DNA e RNA. Como vimos, o DNA e o RNA são substâncias que formam os cromossomos e que ficam no núcleo da célula. São ácidos nucleicos que possuem diferentes estruturas e funções. O DNA é responsável por armazenar informações genéticas que vão passar dos pais para os filhos. Já o RNA atua na produção de proteínas. Provavelmente já deve ter visto uma imagem semelhante a essa. Esta é a estrutura do DNA. É como se fosse uma escada enroscada, onde a gente vai ter nas laterais da escada dois tipos de substâncias químicas: fosfato e uma pentose, um tipo de açúcar. E nos degraus da escada nós vamos encontrar as bases nitrogenadas. Então essas macromoléculas, que são o DNA e o RNA, são subdivididas em unidades menores, os chamados nucleotídeos. O nucleotídeo é a unidade formadora do DNA, composta por fosfato, pentose e a base nitrogenada.
A pentose, ou açúcar presente no DNA, é a desoxirribose. É um açúcar que tem menos oxigênio, ou seja, ele é desoxigenado. Já a pentose do RNA é a ribose. Por isso que DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA significa ácido ribonucleico. As principais diferenças entre o DNA e o RNA. Então, a primeira delas é o tipo de açúcar. Então, nós vamos ter no DNA a desoxirribose, no RNA a ribose. As bases nitrogenadas, adenina, guanina e citosina, vão estar presentes nos dois, tanto no DNA quanto no RNA. Mas nós vamos ter a timina exclusivamente no DNA e a uracila exclusivamente no RNA. A função do DNA é armazenamento do material genético e do RNA é a síntese de proteínas. A estrutura do DNA é formada por 2 filamentos de nucleotídeos em forma de espiral. O RNA tem só um filamento de nucleotídeo. A síntese do DNA se dá por autorreplicação ou por duplicação, e a síntese do RNA se dá por transcrição. A enzima que vai desencadear a síntese do DNA é a DNA polimerase e a do RNA é a RNA polimerase. A localização. O DNA fica exclusivamente no núcleo da célula e o RNA pode estar no núcleo, mas também é encontrado no citoplasma da célula. É o DNA que determina todas as características de um indivíduo e a sua composição não muda de uma região do corpo para outra, ou seja, a informação genética que tem numa célula do cabelo é a mesma que vai ter na célula da pele, que vai ter na célula do cérebro ou em qualquer parte do corpo. Também não muda com a idade nem com o ambiente. A estrutura do DNA é formada por um esqueleto formado de fosfato e açúcar. E temos as bases nitrogenadas, né? A, que é adenina, T, timina, G, guanina e C, citosinas, que são ligadas por pontes de hidrogênio que se projetam para fora da cadeia. Cada nucleotídeo é unido para formar a sequência do DNA por meio de ligações fosfáticas, ou seja, se ligam através de um átomo de fósforo. As funções do DNA: transmitir as informações genéticas, e essa informação vai ser transmitida de uma célula-mãe para células filhas quando ocorre o processo de duplicação do DNA dentro da célula. Outra função é a codificação de proteína. O DNA também é responsável pela síntese do RNA. É a partir do DNA que vai se formar o RNA por transcrição. A transcrição do RNA se dá da seguinte forma, então. A cadeia do DNA se abre, o RNA então vai copiar a sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, e vai transcrever então esse código que vai ser levado lá para o citoplasma, onde vai ser produzida a proteína. Antes da célula entrar em divisão, antes da célula se dividir, o DNA é duplicado. A quebra da molécula, para que possa ser feita essa transcrição, é feita pela enzima DNA polimerase. Desta forma, então, que se dá a duplicação do DNA. A fita do DNA se abre e ela é transcrita
fazendo então a duplicação em ambos os lados da cadeia. RNA, estrutura e função. O RNA está entre o DNA e a produção de proteínas, ou seja, o DNA se reestrutura para formar o RNA, que por sua vez codifica a produção de uma determinada proteína. São essas proteínas que vão definir as características de cada ser vivo. A estrutura do RNA é formada por ribonucleotídeos, que é formado pela ribose, o fosfato e a base nitrogenada. Então, nós temos aqui um ribonucleotídeo, né, formada pela ribose, o fosfato e a base nitrogenada, que no caso aqui é a adenina. As bases do RNA são de dois tipos. Nós temos as púricas, que é a adenina e guanina, e as pirimídicas, que é a citosina e uracila. Funções do RNA estão relacionadas com seus tipos. Então, tem 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que se localiza no ribossomo e tem a função de atuar na ligação dos aminoácidos na formação da proteína. O RNA mensageiro, que transmite as informações genéticas do DNA lá do núcleo para os ribossomos. E o RNA transportador, que busca os aminoácidos no interior da célula e coloca ele no lugar próprio dentro da proteína. Para ocorrer a síntese da proteína, alguns trechos do DNA são transcritos para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro leva essa informação ao ribossomo e o RNA transportador é responsável por trazer cada aminoácido que vai fazer parte da cadeia da proteína. O ribossomo fabrica a cadeia polipeptídica de acordo com a decodificação da mensagem recebida. Dentro do núcleo, o DNA é transcrito para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai até o ribossomo, passa essa informação para o RNA ribossômico, que vai então receber do RNA transportador cada substância necessária para a formação da proteína. Agora então é a vez de vocês. Realizem as atividades e depois mandem para a gente.